Bom, Terra gente, do já Zé. com bastante gente, vamos lá. Vamos começar a nossa reunião. Bom dia, Márcio Alonso, tudo bem? Bom Bom dia, dia, Mar. Tiago. Bom dia a todos que eu não falei ainda. Sejam bem-vindos à nossa, na verdade, a nossa primeira reunião da Câmara Setorial de Turismo, Cultura e Esportes, né? E sejam todos muito bem-vindos por esse ano. Espero que seja um ano muito produtivo. E já começou de pé embaixo, né? Porque nós já começamos, na verdade, no primeiro dia que era de reunião, com uma audiência pública de turismo, né? Onde depois eu vou pedir para quem participou da audiência pública fazer um breve relato das coisas que aconteceram lá para que todos fiquem por dentro. Agora, como é comum, nessa nossa primeira reunião, nós vamos fazer uma apresentação, né, do que foi discutido na Câmara Setorial no ano passado e também vamos colocar as sugestões de temas que poderão ser trabalhados esse ano, né? Para que isso? Para que a gente possa, durante esse ano, a gente possa, antes de mais nada, estabelecer uma ordem de prioridade nos temas que a gente vai trabalhar e para que a gente possa, para que a gente tenha material para que durante esse ano a gente possa trabalhar e ter resultados objetivos, né? Lembrando sempre e principalmente naquilo que o fórum realmente pode fazer. Lembrando que nós somos um órgão, uma instituição governamental do Estado e que nós temos, de certa forma, uma limitação às vezes, né? A gente não pode atuar, por exemplo, muito em cima do poder executivo, né? Existem, às vezes, determinadas pessoas membros de Câmara Setorial, achamos o secretário e tal. Às vezes é chato, porque às vezes a pessoa se sente como se fosse muito cobrada, como se fosse pressionada, só pelo chamar. Só porque é do legislativo, o legislativo está chamando, ela já pode se sentir meio acuada. E às vezes a gente tem que trabalhar com isso com um certo tato, com uma certa tranquilidade, né? Então eu gostaria que a gente tivesse bastante noção do que a gente pode fazer. Nós não ajudamos o legislativo a fazer leis, eles não precisam de ajuda, né? Na verdade, nós fazemos reflexões da sociedade civil organizada e da academia e levamos essas reflexões a eles para que eles possam fundamentar, né, as suas propostas, né? Então, vamos lá, eu vou pedir para a minha equipe colocar a apresentação. Para quem esteve na reunião geral, a reunião geral foi muito boa, né? Foi excelente. A tia Ju inclusive mostrou todas as propostas que foram feitas ano passado e os encaminhamentos que estão sendo colocados. Ok, pode passar. Então vamos lá. Principais temas debatidos. Turismo sustentável. Sim, desculpa. Não, volta um pouquinho. Nós tivemos 5 reuniões e 2 painéis online em 2024. Uma produção bem legal, né? Então, principais temas debatidos. Turismo. Opa, saiu do modo de apresentação, ficou muito pequeno para mim aqui no celular. Tem como ficar? Caiu. Não estou vendo a apresentação aqui. Sumiu mesmo. Tá. Aconteceu algum. Aqui. Então vamos lá, agora vai. Principais temas debatidos. Turismo sustentável de base comunitária, né, principalmente trazido pela Ana. Ampliação de delegacias especializadas no atendimento ao turista. Segurança turística no interior do estado, especialmente nas cidades mais turísticas. E importância de eventos esportivos para o turismo, que quem trouxe foi o próprio Daniel. Ok? Pode passar. Sugestões para que foram colocadas na reunião geral, né? Trazidas pelo Marco Navega. O Rio de Janeiro é um estado que tem o maior número de municípios turísticos, com 17 municípios categoria A, na Costa do Sol, que compreende 13 cidades. Há 11 com boa colocação no turismo nacional e internacional, com mais de 4 milhões de visitantes ao longo do ano. No entanto, nota-se a ausência de uma segurança pública eficiente, capacitada para lidar com turistas de outros países. Debate sobre o potencial do jogo legal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista
dois projetos de leis que estão próximos a serem aprovados na Câmara Federal e no Senado. Ou seja, foram duas propostas, uma ligada à questão de segurança, né, ligada à segurança em locais turísticos, e a outra em função do jogo legal. A nossa querida Dina trouxe a fiscalização da acessibilidade em qualquer lugar que seja de turismo e do preconceito contra a pessoa idosa, que também aparece no turismo. Ela, me lembro da fala dela, ela deixou muito claro que existe uma grande quantidade de pessoas com um pouco mais idade que fazem turismo e, no entanto, existem dificuldades na maioria dos locais de acessibilidade. O SIQUIRS, né, o Sindicato de Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais do Rio de Janeiro, sugeriu desenvolver programas educativos e culturais que destacam a importância de uma economia circular e sustentável, visando aumentar a conscientização pública sobre o setor. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, sugeriu a realização de fóruns setoriais regionais junto às subseções da OAB Rio, por meio da Diretoria de Assuntos Legísticos e comissões especializadas, para debates e aprimoramentos quanto à assistência jurídica relacionada aos diversos setores da cultura, turismo e esporte do Estado do Rio de Janeiro, utilizando a OAB como elo mediador entre a iniciativa privada, órgãos públicos e sociedade civil. Pode passar? Bom, o nosso calendário ele já foi alterado, né? Já foi um pouco alterado. Nós vamos passar para maio. Maio, nós vamos ter a nossa reunião no dia 20/5, às 10h30 da manhã. Em junho, a nossa reunião será no dia 17/6, também às 10h30 da manhã. Ok? Se você quiser ter acesso a um balanço mais completo, é só acessar esse QR Code que você vai ter todo o balanço do fórum, ok? Obrigado, pode fechar. Ok. Então, meus amigos, cabe a nós agora começarmos a discussão. É óbvio que essas sugestões que foram feitas não são as únicas que nós temos. Se vocês quiserem sugerir agora, não há problema nenhum. Nós poderemos discutir, na verdade, o Marcos Navega está aí, ó. A ideia é colocar em prática algumas sugestões, ver o que a gente pode começar a trabalhar e quais são as estratégias interessantes para que a gente alcance os nossos objetivos. Isso é o mais importante, ok? No final da nossa discussão, quando estiver faltando um pouquinho, eu vou pedir para as pessoas que participaram da audiência pública de turismo fazer um breve relato, tá? Um breve relato para que o restante da Câmara possa estar a par. Então, a palavra é de vocês, está aberta a discussão, está aberta o período de sugestões de temas, de trabalhos, e gostaria realmente de parabenizar todos, porque o ano passado foi um ano excelente, um ano muito bom, de muito ganho para a nossa Câmara Setorial. Então, meus parabéns a todos, vocês são top, ok? Então, está aberta. Quem gostaria de começar? Fred, se quiser, eu faço Opa, um relato aí, vamos lá, Naviega, pode falar. falar um pouquinho aí da audiência pública, né? Você não quer deixar para falar a audiência no final ou você que prefere agora? Não, vocês que mandam. Pode ser depois também. Vamos esperar o pessoal falar um pouquinho mais? Aí depois eu te dou a palavra para a audiência pública, pode ser? Pode, ótimo. Ok. Então, fica aberto. Vocês. Oi, Fred. Eu aqui no celular eu não consigo ver direito, não consigo levantar a mãozinha. Posso falar? Pode, lógico. Eu também estou no celular aqui, eu não estou É todo enrolado. aqui, mas está demorando. Eu quero só fazer um convite aí a vocês, quem tem interesse na área de jornalismo esportivo, que a gente vai organizar o primeiro congresso lá na faixa, Unifaixa, o Congresso de Jornalismo Esportivo. Então, logo que eu tiver uma peça de divulgação, eu vou mandar
no grupo, tá? A gente está também criando lá um núcleo de esportes. Então, Muito depois, bom, hein? pelo grupo, essas informações. Era só isso. Obrigada. Excelente, Márcia. Muito bom. Muito obrigado. Eu vou querer saber mais sobre isso também. Excelente, excelente. Que eu, como eu vivo no esporte, Márcia, e na área da crônica esportiva, seria ótimo, como eu faço parte da Sérgio também, da Associação dos Cronistas. Maravilha. Eu vou mandar depois pelo grupo a divulgação. Obrigada. Obrigado, Márcia. Você, Márcia. Cláudia. Cláudia está com a mãozinha Oi, levantada. pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu vou comentar, aproveitando o comentário da Márcia e do Daniel também. Eu já tinha comentado muito rapidamente com você, Fred, que esse ano o Frescobol está fazendo 80 anos de criação, né? E aí está fazendo também uma outra data importante, que são 10 anos da patrimonialização desse esporte como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. E aí, eu estava pensando aqui, porque é um esporte que vem ao longo do tempo também, é muito característico, né, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do litoral, mas que cresceu muito no Brasil também, e foi exportado até há pouquíssimo tempo. Agora teve uma reportagem no Fantástico, se não me engano, sobre o frescobol, que deu uma boa panorâmica sobre esse esporte, né? Foi exportado, hoje está no Japão e tudo mais, e a gente está um pouco perdendo esse espaço, né? E acho que talvez por isso veio a patrimonialização há 10 anos, para outros esportes, né? Na orla da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem muito mais hoje o esporte que é o beach tennis do que o frescobol, né? E eles têm essências diferentes, porque o frescobol ele é um esporte colaborativo, você joga com o outro, você tem que colocar uma bola melhor para o outro acertar. Então, é um esporte que você joga com a outra pessoa e não contra, né? Então, tem uma série de coisas interessantes aí. E ele está fazendo essa efeméride aí. Ele tem um dia dele, que é o dia 10 de julho, né? Que é um dia. E eu percebi também, estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né? Sobre frescobol e a patrimonialização, porque eu sou professora do curso de Patrimônio Cultural do Cefet. Também, além do turismo, eu atuo na pós de patrimônio cultural. Então, estou fazendo essa pesquisa já tem mais de um ano e entrevistando, né, todas essas pessoas que fazem o esporte e tudo mais. E aí percebi e me deparei com um projeto de lei estadual para tornar essa patrimonialização estadual. Porque a gente tem, né, ao longo de várias cidades aqui, na Costa do Sol, muito. Eu tenho até esse mapeamento das cidades que têm mais essa tradição de frescobol, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, fiquei pensando o que a gente poderia, cheguei a falar com você, né, Fred? O que a gente poderia, aqui dentro da Câmara Técnica de Cultura, né, porque é patrimônio cultural, esporte e até turismo também, porque todos esses esportes, a gente acabou de falar disso, né? E os esportes também estão ali dinamizando o turismo nas cidades, né, e no estado. Então, pensar o que a gente poderia, não sei, fazer uma moção, não sei mesmo, assim, fazer alguma coisa para reforçar, primeiro, esses 10 anos de patrimonialização, né, da cidade, do frescobol como patrimônio, e aí depois entra a nossa conversa hoje, que foi no dia lá da primeira reunião geral do fórum, eu cheguei até esse documento, que é uma proposta, um projeto de lei pela patrimonialização estadual. Então, eu queria, assim, dividir com vocês, colocar isso, assim, para o grupo, para a gente pensar, né? Ok, Cláudia, muito bem. Né? Frescobol é da minha época. Da nossa época, eu jogo até hoje. Olha, Comecei a jogar muito com bom. criança até hoje. É, Posso ok, mas fazer, posso fazer uma observação sobre o que foi dito pela Cláudia? pode, Eu, Ana. eu considero importante, na fase de elaboração desse documento, conversar com os órgãos gestores das áreas que são públicas, né? Geralmente, o frescobol ele é praticado em áreas públicas, na praia.
né? E eu já fui gestora das conservação de praia, né? Especialmente da APA da Orla Marítima, e sei que o espaço da praia é muito pressionado, né? Por diversas atividades que ocorrem, vôlei, foi falado sobre o beach tênis, aquele futebol de areia, se deixar, se duvidar, o altinho, se não for, né? Então, assim, conversar com os órgãos gestores para buscar o apoio, né? No sentido de dizer que são só 2 jogadores, né? Assim, alguma coisa dizendo que o impacto é mínimo, até para a experiência do banhista, né? Que eu não sei se é o principal usuário da praia, tem os barraqueiros, tem ambulantes, é um espaço muito dinâmico, né? E que os impactos não são tão, vamos dizer assim, a atividade não é tão impactante, né? Para quem busca a experiência boa na praia, tomar banho de mar e tudo mais. Então, eu acho que o frescobol ele sai na frente nesse sentido, né? De ser um esporte que respeita bem o espaço alheio na praia, que às vezes é um ambiente muito conflituoso, muito conflitante. Mas o mais importante, Ana, é que eu comecei no esporte em 1968, no futebol de praia. As praias de Copacabana, de Niterói, Caraí e Botafogo ficavam lotadas. Todos os sábados à tarde, os turistas ficavam vendo os jogos de futebol de praia. No sábado, eram os jovens da 1 hora, os adultos às 15h15, e no domingo tinha o sub-15 e o sub-17. Isso trazia a garotada para a praia saindo daquele ambiente que a gente já sabe. Isso motivava muito. Depois começou o futebol de 5, que é o famoso beach soccer, que a FIFA absorveu hoje em dia. Aí também caiu. E, ultimamente, a Federação de Esporte de Praia está tentando trazer de novo o esporte de 11 para motivar que os espaços foram diminuídos, com vôlei de praia, com frescobol, que era, só podia ser permitido jogar frescobol depois das 15 horas, por E causa a dos questão do banhistas, Ainda é. justamente. Exato. E a questão do ordenamento, muitos barraqueiros, muitos ambulantes disputando pequenos espaços na areia, né? Assim, então isso precisa ser considerado, mas é verdade que você falou sobre o público, né? As pessoas que vão na praia pelo esporte e pela natureza que existe ao redor, né? Bom, então eu estou entendendo que nós temos aí um documento a ser criado a respeito do. Ih, meu Deus, fugiu agora, a respeito do. Oh, meu Deus. Frescobol. 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 A respeito do frescobol, é uma proposta, uma sugestão de um tema que pode ser até um dos primeiros logo, afinal tem uma certa urgência, né? Não é isso? Concorda, Isso. Cláudia? Eu concordo, porque dia 10 de julho é o dia do frescobol, né? Se a gente Daqui a pudesse pouco esquece a trabalhar isso falar. antes, agora, tem alguns caminhos. Esse caminho da gente, eu não sei, né, como é que seria, qual é o teor do documento, mas não sei se a gente faz um reforço pela importância da patrimonialização. Aí a gente tem a patrimonialização mundial, olha o sonho, patrimonialização municipal, né? Que já existe, está fazendo 10 anos, foi decretada pelo município em 2015. Foi na esteira daquela patrimonialização da paisagem cultural e natural e cultural da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, e agora eu vi essa outra lei. Eu vou fazer essa pesquisa de ver como é que está o andamento dessa lei, né? Se alguém também tiver, não sei, Fred, se você consegue ver mais diretamente, talvez, eu posso colocar o link da lei, do projeto de lei no grupo para ver como é que ela está. E aí, essa lei é a lei estadual. Então, Tá. talvez acelerar, não sei se a gente tem como fazer Eu, esse processo, não sei. eu creio que a questão do frescobol possa ser um assunto que, mesmo que a gente escolha um outro tema, né, prioritário, ele possa ocorrer paralelamente, né? E uma experiência que a nossa Câmara teve
de sucesso foi criar um pequeno grupo dos interessados em fazer aquele assunto. Então, nós poderíamos fazer isso. A Cláudia poderia organizar o pequeno grupo, quem estiver interessado, né, na criação desse documento, que tem que ser feito com uma certa agilidade, né, porque seria interessante antes do dia 10 de junho, né, junho ou julho? Junho, né? Júlio. Junho, É antes do dia 10. julho. Então, antes do dia 10. Júlio. Então, quem tem interesse faz um pequeno grupo de estudo com a Cláudia, né? E na próxima reunião a gente já apresenta uma proposta. O que vocês acham? Pode ser? Beleza? Então, perfeito. Então, Cláudia, fica à frente disso. Quem tiver interesse, aí a própria Ana, se quiser dar uma sugestão, olha, Também, vamos. gente. Aí vocês organizam, se organizam, pode ser através do grupo do WhatsApp mesmo. Se quiserem criar um grupozinho paralelo, não há problema, pode me colocar, inclusive, para que eu possa acompanhar, né, Tá bem. as discussões. E depois a gente desfaz o grupo. É um grupo rápido só para fazer isso e depois a gente Sim. desfaz. Nenhum problema. Pode ser assim? E aí a gente continua avaliando outros temas. Pode Tá ser? ótimo. Obrigada, gente. Nada. Márcia está com a mão levantada. Por Posso favor. participar? Márcia Alonso, por favor, levantou a mão. Cláudia, qualquer dia desse vamos jogar, tá? O frescobol foi Vamos. meu primeiro esporte de raquete, e, aliás, eu tô com uma raquete muito boa. Falando sobre essa questão da ocupação do espaço aí que a Ana Gabriela comentou, tá? Eu não sei como funciona a legislação. Eu tenho ido lá em São Conrado, que é uma praia que pode cachorro, que meio que pode tudo, né? Eu tenho jogado em São Conrado, mas não são todos os lugares em que a gente é muito bem recebido, não. Não sei se tem horário. Como é que funciona? Tem horário? Me fala aí. Tem horário. E nos anos 80, o Daniel deve lembrar disso. Até os anos 80, só o Daniel, tá, gente? Eu só li brincando. Eu lembro, sim, perfeitamente. Então, o que que acontece? Antigamente foi criado nos anos 40, né? Em 45, e nas areias da Praia de Copacabana, e ali ficou aquela coisa lúdica, né? Fluindo. E aí, quando foi nos anos 80, foi proibido na beira da praia, que era onde o pessoal gostava de jogar. O nome já vem daí, né? Na beira da praia, ali naquele frescor. E, e aí foi criado mesmo. Aí, na época, acho, não sei se era guarda municipal, eu sei que tinha uma fiscalização enorme nas praias da Zona Sul, você não podia mesmo. Aí você só podia entre até 8 da manhã e depois não sei se era 3 ou 5 da tarde, jogar 15 na beira. horas. Teve uma época que teve apreensão de raquete e tudo. Teve, as pessoas corriam da polícia na Né? época. Foi, né? E aí você só começou a poder jogar no areal, que a gente chama, né? O areal que é aquela parte mais quente da praia de Copacabana, e das outras praias quase não tem também, né? Que passaram a jogar. E tá até hoje essa questão. Então, o pessoal joga no posto 6 ali na beira, mas ali dia de semana, 7 horas da manhã, na Praia do Diabo também, bastante, que é naquela praia ali colada no Arpoador. Na praia de Copacabana, mais na areia. E nas outras praias também, tem gente de Niterói, tem gente, olha, tem gente do estado todo. Eu tenho esse mapeamento, depois eu mostro para todo mundo. Então, tem regra sim, tem que pegar essas regras e a gente vê até quais são, só para, né, para Isso. entender. E lembra também, Márcia, que teve uma época que o pessoal botava até jogo de peteca e de raquete com bola em quadras preparadas de manhã. Eu passava 5h30, 6 horas para a universidade e via todo mundo preparando as quadras para jogar o frescobol. Esse é outro esporte que sumiu das É, areias, a peteca. Peteca antigamente tinha, nossa, campeonato, várias coisas, agora as pessoas não tá muito na moda mais, né? E até para continuando o que você falou, Daniel, que antes tinha muito, eu peguei essa época também, né? Nossa, era muito típico, né? O futebol. Até as quadras de vôlei diminuíram muito na orla da cidade, né? Também é É um outro espaço muito movimento. concorrido, né? É um espaço muito concorrido, isso
quase que natural que isso aconteça, né? Bom, mas tudo bem, vamos lá. Então, Cláudio, a gente faz esse grupinho. Vocês estão me ouvindo? A gente faz esse sim. grupo, né, esse Combinado. grupo para tratar especificamente disso. Pode colocar meu nome, que é para que eu possa acompanhar. E vamos lá, vamos continuar com as nossas sugestões, com os temas que a gente pode ter aí para discutir esse ano. Tiago, da UERJ, a palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todas e todos bem, com saúde. Um prazer estar junto com vocês de novo. Encontrei com alguns de nós nos encontramos, né, na audiência, mas essa é a primeira reunião, né, Fred, oficial, assim. Então, vamos lá. Fred, eu vou tentar ser bem breve, assim, bem pragmático. E vou tentar não ficar reinventando a roda. Eu acho que no ano passado, até na apresentação inicial que você fez, alguns pontos ali a gente caminhou, mas a gente não conseguiu finalizar, a gente não conseguiu concretizar. Eu acho que o Navega vai concordar comigo, né, Navega? A gente chegou a conversar bastante, eu e ele, e algumas outras figuras, sobre a questão da segurança pública no turismo, voltada para as IGRs, né? A gente chegou, inclusive, né, Navega, a desenhar minimamente assim esse evento que ia acontecer na UERJ, mas foi ano eleitoral, uma série, já teve a ocupação na UERJ, uma série de questões, na verdade, fizeram com que a gente refletisse um pouquinho e pensasse, né, em postergar para 2025. Então, Na verdade, o deputado estava esperando esse encontro para que ele pudesse supri-la de informações, né? Pudesse ter. Sim, sim. Então, acho que uma primeira proposta, em termos de temáticas para 2025, não é uma temática nova, é retomar essa proposta de realização desse seminário, né? Ótimo. E aí a gente desenhar, entender o contexto atual, se a gente faz na UERJ, se a gente faz talvez em alguma IGR, talvez lá em Cabo Frio, alguma coisa nesse sentido, talvez fosse interessante. A UERJ está em Cabo Frio agora também, na Vega, então a gente também tem essa facilidade. Então, né, eu acho que essa é a primeira proposta. A segunda proposta é, de novo, retomar uma ideia muito bacana do ano passado, que ficou como uma ideia, assim, acho que já bem desenvolvida, mas também não conseguimos concretizar, né? Que foi aquela sugestão de um edital específico para apoio a iniciativas de turismo de base comunitária, né? Que eu acho que também pode ser um grande diferencial para o Estado esse ano, entendeu? Então, é isso, não são... Essa ideia, por exemplo, não é uma ideia minha, né? Eu estou só retomando coisas que a gente discutiu no ano passado. E uma última, que aí eu coloco como proposta, talvez nova, e até frente à fala que você acabou de apresentar, da análise da reunião geral, né, é a questão da acessibilidade. Eu acho que talvez esse ano a gente pudesse focar um pouco mais em ações específicas, né, em prol da acessibilidade no turismo de forma geral. Assim, né? Eu, particularmente, né, e aí vendendo um pouquinho meu peixe, e aí já me colocando à disposição também, se quiserem, em algum momento, né, uma apresentação, etc. Eu tenho um grupo de pesquisa com 5 bolsistas, que a gente está estudando justamente o ecoturismo inclusivo para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E aí, no mobilidade reduzida, a gente tem um foco muito grande para idosos, né? Então, acho que a gente, frente à fala que foi apresentada anteriormente, eu acho que a gente poderia focar nisso, e eu me coloco à disposição, por exemplo, se vocês quiserem uma fala apresentando os resultados desse grupo de trabalho e tudo mais voltado, né, para a inclusão de pessoas com deficiência em unidades de conservação no estado do Rio de Janeiro. Me coloco à disposição também. Tá? Então, bem pragmático. Perfeito, Tiago. Perfeito. Você foi cirúrgico, está ótimo. As 3 sugestões, excelentes. E essa questão da acessibilidade que a Dina Frutuoso trouxe na reunião geral, realmente ela é muito interessante. Ela tem que ser trabalhada, né? É muito importante isso, tanto no turismo como no esporte, né? Como em eventos culturais, né? A gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece dessa pequena parcela, mas tão importante parcela na população, que são os idosos, onde alguns de nós já estamos, né? Né? Ok, então, Ana Gabriela. Só vou te pedir, Ana, para que você não se alongue muito. Não vou me alongar. Olha, quando eu fiz uma pesquisa na literatura, que isso é uma coisa que está me incomodando um pouco, eu gostaria de falar. A maior parte das pessoas que entendem sobre o assunto, né, especialistas, vamos dizer, eles tratam como turismo de base comunitária. E como existe o termo, né, em vez de colocar o componente sustentável, e como existe uma legislação, né, sobre isso, e a deputada estadual Célia Jordão, vice-presidente da mesa diretora da LERJ, naquela audiência pública, falou que poderia apoiar,
eu considero assim mais prudente utilizar o termo turismo de base comunitária, mas o componente sustentável é muito importante e merece destaque, na minha opinião, sabe? Porque estamos tratando de do tripé da sustentabilidade. Quando a gente pensa numa população tradicional ou numa comunidade da cidade do Rio de Janeiro, precisa considerar esses aspectos. Quando eu falei lá na reunião sobre o reflorestamento no Morro da Babilônia, o reflorestamento no Vidigal, que o turismo ele é fomentado nessas áreas onde existe a preocupação com o meio ambiente, né? E isso vai direto ao ambiental, social, porque está no meio das pessoas, né? Influencia a vivência das pessoas, e econômico, porque é uma fonte de renda para os guias de turismo, para as pessoas que vamos dizer assim, trabalham na comunidade, tem um restaurante, oferecem serviços para o motoboy, uma série de coisas. Né? Então, eu acho isso importante. E o institucional entra onde nós estamos. Eu falei isso na reunião. Né? E aí, vamos chamar como uma dimensão, né? da sustentabilidade. Então, mesmo que o termo utilizado no edital de fomento seja turismo de base comunitária, para não fugir à regra, né, o componente sustentável ele precisa ter enfoque muito importante para que a gente, de fato, consiga alcançar nossos objetivos, porque o mundo todo fala disso, estamos aí. Esse ano vai ter a COP30, as mudanças climáticas são uma realidade, precisamos nos adaptar, ser mais resilientes, pensar nas pessoas que estão mais vulneráveis, que são justamente essas comunidades, né? Então, encontrar uma forma de, na proposta do edital de fomento, deixar isso muito de forma taxativa, né? Para que a gente não perca os objetivos finais, na minha opinião. Né? Perfeito, Ana. Eu gostaria de falar. Perfeito. Muito bom. Concordo Excelente. também. Obrigada. Então, estamos lá. Estamos com alguns caminhos a seguir. Marcos, você está calado hoje. O que é que houve? Um pouquinho para cada um, né, Fred? Tem que deixar todo mundo falar, né? Vamos lá. Se você quiser fazer aproveitar aqui o Tiago. Na verdade, a gente acabou trazendo coisa já da audiência, né? Se você quiser fazer um resumo, um breve resumo, né, da audiência para a gente, seria interessante que a gente já encaixa, né, essas sugestões de Tiago aí também. Lidísia, bom dia, Lidísia. Eu não tinha visto você aí, tudo bem? Bom dia, Fred, bom dia a todos e todas. Desculpe que eu estou tentando aqui achar onde está a mãozinha há meia hora e não estou achando. Por isso que eu estou Usa a sua quieto aqui. mesmo, não precisa usar a mãozinha do... Estou Usa a sua procurando mesmo. aqui, daqui a pouco eu peço. Eu falo depois do Navega, então. Tá bom. Mas deixa eu dar uma voltazinha, Fred, primeiro, e corroborar com as palavras do Tiago, né? Porque eu acho que a gente tem que sim, né, dar continuidade às ações que a gente vem desenvolvendo. A proposta de fazer o seminário de segurança pública, Fred, ele é bem amplo, né? É bem interessante para o estado do Rio, que é um estado Sim. turístico, tá? Então, quando a gente conversou, eu e o Tiago, de fazer na UERJ, é para poder aproximar o estado, já que as forças de segurança estão na cidade do Rio de Janeiro, seria mais fácil deles participarem do seminário se o seminário acontecer na cidade do Rio. Mas também concordo com ele, pode acontecer em qualquer lugar na cidade do Rio de Janeiro, não precisa ser na UERJ, né? Na UERJ seria uma força para a gente, né, Tiago? Que a gente teria o apoio da própria universidade, né? Seria mais fácil. E a gente tem que botar em consideração, Fred, que além das forças de segurança do Estado, a gente também precisa convidar, né, a Polícia Federal. A gente está falando de turismo internacional, né, e a Polícia Federal tem que participar, pelo menos tem que mostrar para a gente quais são os passos que estão sendo dados, né, em relação ao Estado do Rio, né, da gente ter uma presença policial mais efetiva atendendo os turistas internacionais. Também concordo, Fred, Tiago, que se a gente fizer aqui na Costa do Sol, a gente faria com tranquilidade, tá? Mas eu ainda sou a favor de fazer na cidade do Rio, em função, né, dos comandos, né, das forças policiais estarem sediadas na cidade do Rio. Também podia atravessar a Baía de Guanabara e fazer lá na UF com Lidísia, né? Então,
Isso aí não é problema para a gente de local, a gente é bem servido. Em relação também, Fred, é o que a gente já vinha falando do ano passado para cá, a gente tem desafios, e desafios não é de turismo, não é para ser feito por um, por dois, né? Isso é trabalho de grupos, né? E aí, Tiago, nessa parte de sustentabilidade, esse é um tema que tem que ser para todo mundo, né? Para todos os negócios. E eu tenho um exemplo, cara, que de repente pode até, Fred, se você quiser, eu posso convidar ele para participar de uma reunião nossa, que é o José Fernandes. Ele é um empreendedor lá na cidade de Socorro, né, no município de Socorro, e ele ganhou um prêmio internacional da ONU como a melhor experiência sustentável do mundo, né? Então, é um cara que brasileiro, né? Um cara nota 10, uma pessoa até muito humilde, mas muito inteligente. Ele é um agrônomo, né? Trabalhou pelo mundo inteiro e ele pode participar de uma reunião nossa, Fred, para trazer a história desse cara dentro do turismo sustentável. Ele criou dentro do empreendimento dele, ele tem 3 fazendas, todas 3 trabalham a acessibilidade, né, de todas as formas. Ele tem tirolesa, Fred, para pessoas cadeirantes. O cadeirante desce na tirolesa e cai dentro d'água, mas com todos os ritos de segurança sendo seguido. Então, é uma boa experiência, né, para a gente, em vez de inventar a roda, né, Tiago? Adega, eu vou até cortar você um instantinho aí. Não sei se vocês concordam, mas, na minha opinião, se você pode trazer ele numa reunião, para que ele dê para a gente possa conversar, fazer uma roda de conversa, por mim já pode ser na próxima, porque, veja bem, essa questão ela é transversal a todos os temas que nós estamos trabalhando atualmente. Então, ela vai suportar qualquer outra discussão. Se todos concordarem, já pode ser, a gente já se programa para a próxima reunião, Já né, para a vou gente pegar conversar então com ele. nossa agenda, Fred, e vou passar para ele a data, vou ligar para ele e vou ver qual é a disponibilidade dele entrar virtualmente com a gente e Isso. compartilhar a experiência dele. Você vai se surpreender, tá, Fred? Até te peço para você convidar a deputada, né, a tia Ju, que ela vai adorar conhecer esse cara e a experiência dele. Eu só tenho um problema que a agenda da tia Ju tá assim, uma loucura, mas uma loucura mesmo. Então, ela, a gente, eu convido. Agora, se ela vai, é outro papo, porque tá uma loucura. Depois que ela assumiu a presidência da Unali, então, o negócio ficou pesado para ela. Mas vamos trabalhar isso, então, para a nossa próxima reunião, porque eu acho que, inclusive, trabalhar a questão do conceito de sustentabilidade é muito importante se a gente vai acoplar esse conceito a todas essas vertentes de reflexão que nós temos. Então, é bem interessante essa sua proposta, Navigável. Tá ótimo. Seguindo aí, Fred, não falando mais da continuidade, né, do que a gente veio fazendo do ano passado, e aí falando um pouquinho mesmo, né, do evento lá da audiência da Comissão de Turismo da Alerj, que não sei se vocês estão acompanhando, mas foi a primeira reunião de 1 ano e 3 meses, né, da Comissão de Turismo da Alerj. Então, a gente tinha que prestigiar. Você foi muito brilhante, tá, Fred, em ceder, em vez da gente fazer a nossa reunião, participar da audiência lá. Foi uma oportunidade da gente ouvir o nosso secretário de Estado, né, o Gustavo Tutuca, e também para entender, né, Fred, que eu achei que foi fantástico para todo mundo, qual é o planejamento que o Estado está trazendo para o turismo, né? E também voltando, Tiago, a tua proposta da gente ter editais, né, para poder melhorar o ambiente do turismo no estado inteiro, nas regiões turísticas, a gente também poderia chamar o nosso secretário de Estado, né, e fazer essa abordagem com ele, para ele olhar também que outras regiões do estado merecem ter um pouquinho mais de investimento, né, através de editais, como a FAPERJ faz, né, como outras entidades estaduais fazem, né? E ia ser muito interessante. Então, Fred, sintetizando muito rapidamente, a audiência foi nota 10, o secretário foi muito eficiente, né? Foi muito didático, né? Esclareceu
pontos, né, da Secretaria para o ano de 2025. Ele fez um retrospecto, né, do ano de 2024. Para quem não acompanhou efetivamente, pela apresentação que ele fez, teve uma noção exata dos passos que a Secretaria de Estado de Turismo tomou o ano passado e está tomando esse ano. Hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro está na WTM, lá em São Paulo, um evento espetacular. Eu acho que o Lidiz até foi, né, Lidiz? Não, né? Pois é, então a gente está tendo o nosso estado muito bem divulgado. Mas concordo também com o Tiago, com você, Fred, com a tia Ju e com vários atores aqui que estão entre a gente, que a gente não basta a gente querer atrair novos visitantes para o nosso estado. A gente tem que preparar o nosso estado para receber cada vez mais novos visitantes. E a gente ainda lida, né, como a nossa querida Dina Frutuoso falou naquele outro dia, né, Fred? Com coisas que a gente nem acredita, mas que acontecem, né, nos meios de hospedagem, nos meios de alimentação. E esse papo, né, da gente ir pela sustentabilidade, pelo respeito à diversidade, né, pelo respeito às condições físicas de cada cidadão, a gente tem que trazer esse tema para dentro do Fórum de Desenvolvimento, que é a casa ideal para a gente, né, Fred? Então, a grosso modo, Fred, é isso que eu tinha para contribuir hoje, tá? Muito obrigado, Marcos. Lidísia? Vamos lá, eu desisti de procurar a mãozinha aqui. A mãozinha sumiu. Bom, eu também vou ser bem pragmático, né? Primeiro, eu gostaria de justificar, né, Fred, a minha ausência lá na audiência pública, mas eu já tinha sinalizado que eu não poderia nem estar aqui no fórum naquela data. Infelizmente, era uma oportunidade super interessante, importante, mas eu não pude estar presente. Queria também aproveitar e deixar aqui o meu apoio às iniciativas propostas pelo Tiago. Da Cláudia, eu infelizmente não sou um esportista, então eu realmente eu não tenho muito o que contribuir, mas eu me coloco à disposição, Tiago, para apoiar as iniciativas, tanto da segurança, nós temos lá, como a gente já falou, né, o Marcelo Tomé, que é um especialista na área, mas particularmente eu acho que o evento teria muito mais impacto se ele acontecesse na UERJ, até pela centralidade da universidade, mas a Universidade Federal Fluminense está à disposição e, com certeza, o Marcelo e qualquer outro professor que atue na UF com essa temática vai se juntar ao esforço. Queria lembrar que nós nos colocamos, quando eu digo nós, eu representando a UF, para falarmos sobre o planejamento estratégico do Rio+10, não é? E eu continuo à disposição, basta escolhermos um dia e falarmos também sobre turismo e inovação, inovação no turismo. Foram as duas pautas que eu me propus a trabalhar. Né? Nesse sentido, estou aqui à disposição. Eu só peço que a gente, se houver interesse, né, dos colegas do fórum e do fórum propriamente, que me deem um tempo para me organizar, mas isso é tranquilo. Queria aproveitar rapidinho, complementar a fala da Ana Gabriela, né, que é sempre pertinente. Eu queria pôr mais uma provocação, Ana, se você me permite, que é trabalharmos, além da sustentabilidade, o conceito que está na pauta das discussões, que é o turismo regenerativo, que vai um pouco além, né, da sustentabilidade, não dizendo que não é importante a sustentabilidade, mas alertando que não basta mais preservar apenas, a gente tem que recuperar passivos e o turismo pode ser um agente desse processo regenerativo. E aí eu também, junto com a parte de inovação e turismo regenerativo, eu posso fazer uma apresentação, trocar ideias, né? Porque hoje isso é uma pauta, acho que internacional. E eu tive a oportunidade em Portugal conhecer alguns especialistas nessa área. Então, me coloco à disposição também para essas duas pautas, para a gente interagir aqui no fórum. E agradecer, Fred, a parceria e a condução do fórum. Parabéns aí. Excelente, Lidísia, ele é excelente. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui algumas coisas, né? Nós temos
O grupo que a Cláudia está se colocando. E só um momentinho. Alguém quer falar agora? Você Só que... reforçar, não, só reforçar isso que o professor Lidízia falou. Seria muito Porque... interessante. Está me ouvindo? Vocês estão me Espera só, ouvindo? Gabriela, espera só um pouquinho. É que eu botei aqui no portão. Tá em casa, tem isso. Então, eu vou passar a palavra para a Ana, enquanto eu vou no portão rapidinho. Vou levar o celular, mas vou só tirar o áudio, tá? Tá bom, Fred. Reforçar a proposta do professor Lidízia sobre a apresentação sobre turismo regenerativo. Está em pauta, mas pouco se conhece. Então é bacana, professor, que você apresente para a nossa Câmara Setorial para que nós fiquemos a par e que no edital de fomento ao turismo de base comunitária nós possamos inserir esse componente nas nossas, no corpo do texto, para que ele também seja considerado na hora que as pessoas apresentarem suas propostas, né, para concorrerem, né, ao edital. E é interessante também essa questão das populações tradicionais, né, populações quilombolas, pescadores. Então, não só incluir comunidade de baixa renda, mas populações comunitárias como um todo, né? ou que estejam ali com o foco na base comunitária, né? Que formem comunidades ou que formem pessoas que estejam organizadas em prol de um objetivo, né, comum que esteja relacionado ao turismo. Era isso que eu gostaria de dizer. Ok, Ana, obrigado. Bom, vocês me desculpem, mas fazer reunião em casa tem esses probleminhas, né? O correio chegou, eu tive que ir lá no portão rapidinho pegar, né? Então nós temos, na verdade, né, o grupo da Cláudia, que a Cláudia já está encabeçando com a questão do frescobol, que é uma coisa que vai ocorrer em paralelo, sem nenhum problema. E temos 3 temas, né, sendo trabalhados: a questão da acessibilidade, a questão do turismo comunitário e a questão da segurança em ambientes turísticos, certo? A questão da segurança em ambientes turísticos, a gente está pensando nessa questão do seminário. Então, desse seminário de não sei quanto tempo, não sabemos exatamente aonde, mas poderíamos deixar isso por conta de Tiago, Marcos e Lidízia, para que vocês possam organizar isso. O que vocês acham? Obviamente que não... Olha bem, quando eu falo assim dos 3, é que eles estão encabeçando, mas não significa dizer que quem quiser participar esteja proibido. Não, muito pelo contrário. Eles só estão organizando essa situação, até porque nós temos o Lidízia na UF, o Tiago na UERJ, onde provavelmente será, né, o local mais apropriado para que ocorra esse seminário. Então, isso a gente também pode, se vocês quiserem, se vocês não acharem muito, vocês podem botar todas as ideias que vocês costurarem, que vocês refletirem no grupo do WhatsApp, para quem quiser ir aderindo, vai aderindo. E nas próximas reuniões vocês vão dando notícias para que a gente possa trabalhar e ver o que a LERJ pode colaborar ou não, correto? Então, a questão de segurança fechada, a questão do frescobol fechado. Então, nós temos faltando a acessibilidade e a questão do turismo sustentável de base comunitária, né? Para isso, a gente tem a fala do conhecido do Navega, que pode embasar tanto a questão da acessibilidade como a questão do turismo comunitário, né? Pode ser um eixo transversal onde, a partir dali, a gente conversa. Então, Navega, vou ficar aguardando o melhor dia, mas eu preciso disso logo, porque eu quero... Um dia próximo, nós precisamos deixar com o Lidízia, porque lembrando que ele ia abrir os trabalhos esse ano na Câmara Setorial. Só que exatamente o que ele ia falar foi o tema da audiência pública. Mas isso não significa dizer que ele não, como ele mesmo acabou de falar, que nós não possamos fazer uma discussão interna a respeito desse planejamento. Então, eu queria tentar agendar isso, tá, Navega, o mais rápido possível, ou com esse rapaz ou com Lidízia. Eu poderia até pensar no seguinte: nós deixávamos na nossa próxima reunião para o Lidízia, que ele já estava preparado para isso,
E enquanto aguardo, tá, Navega? Eu vou deixar a próxima reunião para o Lidízia, para a gente fazer essa discussão do planejamento. Se vocês concordarem, se alguém discordar, fala. E a gente deixa para outra reunião, junho, final do ano, a questão da sustentabilidade. E aí, a partir da fala dessa questão do turismo sustentável, a gente cria planos, a gente planeja estratégias para atingir os nossos objetivos do turismo de base comunitária e da acessibilidade. O que vocês acham? Por mim está ótimo, Fred. Eu botei aí no grupo agora para o pessoal ver, fazer uma degustação dos 4 empreendimentos do Zé Fernandes. Tem lá um vídeo dele. Se vocês também tiverem curiosidade e assistirem, vocês vão adorar. E eu já vou entrar em contato com ele hoje, tá, Fred? Eu falando com ele aqui, eu já te respondo até amanhã, né, uma data prevista para ele. E por ser virtual, ele não vai criar casa, ele vai participar efetivamente, tá? Perfeito. E aí, vamos fazer assim, então. Então, conversa com ele, vê se ele pode, na nossa reunião de junho. A nossa próxima reunião, que é em maio, fica por conta do Lidízia, com a questão do planejamento. E aí, Lidízia, se você quiser dividir, se você achar que é pertinente, se você conseguir falar também da questão da inovação nesse mesmo dia, da inovação no turismo, se der, se não der, a gente cria até um outro dia para a gente trabalhar, porque a inovação no turismo também é um tema extremamente pertinente e que tem muito a ver com a nossa Câmara Setorial. Todos concordam com esses encaminhamentos? Perfeito? Temos trabalho a rodo, temos bastante trabalho a ser feito. Né? Não parece não, mas é bastante coisa. Se nós conseguirmos chegar, né, alcançar todos esses objetivos antes de junho, nós somos assim o top do top. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir pelo menos uma boa parte. Ok? Gente, mais alguma coisa a ser colocada? Só uma coisinha. Por favor, pode falar. É muito rápido, é só para falar o seguinte: vou estar então com o Frescobol, mas quero muito contribuir, como a gente já vinha, né, Ana? O TBC e perfeita a fala do professor Lidízia, a regeneração do turismo, né? Tá na ordem do dia, e vou colaborar com esse grupo também, tá? Ah, ótimo, Cláudio. Lidízia, só para mexer com você, mesmo não sendo desportista, o frescobol é a história do Rio de Janeiro, a cultura, cara, não tem jeito. A gente tem que se envolver mesmo, porque é a nossa história, faz parte da nossa história, né? Faz parte da história do Rio de Janeiro. Eu posso ajudar a divulgar, mas jamais participaria efetivamente. Está lançado o desafio. Navega. Não, parece que Navega antes de você, acho que a Ana Gabriela queria falar alguma coisa. Ana. É para dizer que eu já comecei a escrever alguma coisa sobre o turismo de base comunitária. Passei para a professora Cláudia Fragelli, é isso? Passei para ela, estamos trocando mensagens no WhatsApp sobre como formar o corpo do texto do edital mesmo, quais são os itens obrigatórios que devem compor um edital. E depois da apresentação do professor Lidízia, vamos refinar isso. E uma coisa muito interessante é que a Câmara Setorial permite a aproximação da sociedade civil com o poder legislativo. Então, conforme a deputada federal Célia Jordão falou, que está à disposição para, não sei se para nos receber, mas para apreciar o edital, eu acho que a hora é essa. Então, eu vou continuar trabalhando nisso e espero que renda bons frutos. Obrigado, Ana. Márcia Alonso. Queria elogiar aí a Lidízia por essa pauta do turismo regenerativo. Nunca tinha ouvido falar. Aí até entrei aqui na internet, veio um artigo da National Geographic que eu compartilhei no grupo. Ainda não li todo, tá interessante para leigo, né? Provavelmente. E, Cláudia, eu, assim, contribuir no texto, eu não sei se eu tenho muito a contribuir, mas pode me colocar aí no grupo do Frescobol, que eu sou uma interessada, tá? Perfeito. Navega. Fred, eu estava esquecendo, é só um convite para vocês, mas principalmente para você, tá, Fred? Dias 25 e 26 de setembro,
a gente está recebendo o Ministério do Turismo aqui na Costa do Sol, num evento que a gente vai falar da regionalização do Brasil no Hotel Atlântico em Búzios, né? Então, o Brasil inteiro vem para Búzios, né? Trazendo lá as regiões turísticas, né? Aquelas que estão formalizadas, que já têm algum trabalho sendo executado, para a gente vir dialogar aqui. Vai ser o primeiro encontro nacional acontecendo numa cidade do interior, né? Então, se vocês colocarem na agenda de vocês, vai ser uma honra para a gente receber vocês aqui, tá? Pega, vai ser uma honra para mim ir. Nossa Senhora, e tá mais que dia 24 é meu aniversário. Vai ser um excelente aniversário se eu conseguir ir. A gente vai. Então, para a gente tomar um vinho lá na Rua das Pedras. Aí já começou a ficar melhor ainda. Tá ótimo, vamos conversar sobre isso, sim. Tá bom? Quais são os dias, Navega? 25 e 26 de setembro, o dia todo, tá, Lidia? A gente vai começar agora com o Save the Date, né? Vai ter aí a programação, quais são as experiências que vão ser colocadas lá nos 2 dias. Vai ter um dia que é governo, vai ter um outro dia, governo que eu estou falando, o governo federal e o governo estadual. E o outro dia vai ser das IGRs mesmo, né? Das instâncias de governança, né? Do Brasil inteiro. Igual aquilo que você viu, Lidia, lá em Fortaleza, só que aqui com uma pegada mais Rio de Janeiro, região sudeste, entendeu? Ok. Perfeito. Bom, gente, então, excelente reunião. Nossa primeira reunião foi, a meu ver, maravilhosa, né? Obviamente que nós nos enchemos de trabalho, de muito trabalho, mas eu acho muito interessante essa empolgação do nosso grupo, né? E é importante a gente caminhar junto, né? Lembrando, é importante mesmo que a gente tenha aqui numa audiência e todo mundo, sim, quando possível, lógico, porque isso é um corpo só, né? E faz parte, né? A gente, mas aí o encontro é de cultura, então vamos lá, todo mundo, o encontro de cultura. O encontro de esporte, vamos lá, todo mundo, porque é exatamente juntos que a gente tem que caminhar e fortalecendo todos os setores, né? Então, agradecendo a vocês pela reunião, foi excelente, muito bom, adorei. Que vocês tenham um excelente feriadão, né? Que essas férias do meio de abril sejam excelentes e muito obrigado. Abraço, pessoal. Boa tarde, gente. Um abraço, Abraço, pessoal. Saúde, tudo de bom. Vamos trabalhar, Cláudia, pelo futebol, pelo esporte da praia. Isso aí. Tchau. Um abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Boa Páscoa.